Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí. E eu quero abrir as portas do nosso programa e dizer a você, seja muito bem-vindo. É muito bom saber que nós somos sempre privilegiados com os testemunhos que passam por aqui. O nosso programa Gente de Fé, ele tem pérolas, são grandes pérolas que passam por aqui, porque a nossa história é uma história de salvação e faz parte, sim, da história do povo de Deus. Seja a nossa história enquanto povo de Deus, junto com todo o povo de Deus, mas a nossa história também, pessoal, é história de um povo de Deus, que caminha para se tornar cada vez mais gente de fé. Se acomode, puxe o seu banquinho, puxe o seu sofá e vamos juntos hoje mergulhar também na história do Evandro Nunes, meu convidado neste programa. Bem-vindo, Evandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Padre, que alegria. O senhor sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo seu sacerdócio e é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da vida. É isso mesmo. Isso eu gosto de dizer porque esse programa, né, isso não menosprezando a direção, a produção do programa, mas não é um programa que exige tanto esforço, né, digamos assim, tanto esforço técnico. Por quê? Porque o programa é feito com a história, isso que é o bonito, né? E graças a Deus nós temos muitas pessoas que testemunham a sua vida, a sua história, a sua fé, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, o Evandro é um pregador, o Evandro está ali muitas vezes nos acampamentos, né? Acampamento é muito amigo do Padre Roger, do Fábio Lira, então está sempre ali junto também na experiência da profecia do avivamento, né? Que é um acampamento que, eu não vou falar nem acampamento, mas é um movimento que tem crescido, graças a Deus, a cada ano. Mas não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes a pessoa nos vê aqui, com o microfone na mão, fala, não, tá bom, a vida é assim, né? Mas não é bem assim, né? A gente sabe que quem quiser seguir-me, diz o Senhor, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele só conta depois que a gente está seguindo, né, Padre? Ele avisa antes, mas ele não diz o que é, né? A gente fica assim muito não vou nem dizer iludido, mas eu vou dizer como o profeta Jeremias, seduzido, né? Exato. O Senhor nos seduz, nós nos deixamos seduzir e aí caminhamos. Muito bem, Evandro. Quem é você? De onde você vem? Como é que é a sua história até chegar no que você é hoje? Eu nasci numa família de pais nordestinos que se conheceram na capital de São Paulo. Minha mãe, natural do interior das Alagoas, uma cidade chamada Arapiraca. Olha só, né? Um beijo para todos de Arapiraca. Falo isso porque já fui muitas vezes lá pregar encontro de casais. Olha, que bênção, Padre. Que bom, graças a Deus. Então, meu abraço a todos de Arapiraca, o povo que eu amo. Meu pai, baiano, na região de Vitória da Conquista, onde a Canção Nova tem uma casa de missão. E os dois se conheceram em São Paulo naquela década ali de final dos anos 60, começo dos anos 70, que muitos imigravam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para as grandes capitais, a fim de melhorar a condição de vida. Aqui eles se conheceram, se casaram. Eu sou o primeiro dos 4 filhos, o único homem, as outras são mulheres. E a nossa história se configura dessa realidade. Num princípio, meus pais não tinham, apesar de serem católicos, não tinham uma experiência, um compromisso com a vida eclesial, com a vida da igreja, de servir numa pastoral, numa equipe, num movimento. A partir de uma experiência com o encontro de casais com Cristo, servido na paróquia, para onde eu nasci para a fé, para dedicada a São José Operário, eles começaram a encontrar um sentido de fé. Até então era... Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Preceito. Eu estava, como eu era mais velho, e cuidava das crianças para eles fazerem um encontro no final de semana,
Eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade. Então, né? foi mais ou menos nessa época em que a fé prática chegou na tua casa. Até então era uma fé vivida, como você disse, eles nunca estiveram em outra religião, mas a fé prática, aqueles de compromissar-se, tudo a partir desse encontro de casais com Cristo. Eu fiz o que todo mundo fazia, né? Por preceito. Vai para a catequese, faz a primeira comunhão e depois, a partir dessa experiência do encontro de casais, eu comecei a me engajar por causa deles em encontros de jovens, em grupo de jovens na paróquia e depois acabei até fazendo a crisma, no processo de crisma. Por causa do conhecimento que eu comecei a adquirir e a proximidade com a paróquia, eu comecei a me enturmar bastante com o padre da época e com os seminaristas. Antes de você entrar aqui, deixa eu só dar um passinho atrás para dizer da tamanha importância da fé vivida dos pais na vida dos seus filhos. Né? Hoje eu sou pároco de uma paróquia, Paróquia Santa Cândida, aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e muitas vezes a gente encontra essa realidade até mesmo na própria catequese, de pessoas que levam os seus filhos para se prepararem para receber os sacramentos, o batismo, a primeira Eucaristia, a crisma, mas os pais não estão. Então sempre que eu tenho encontro com os pais, eu falo justamente disso. Não adianta terceirizar a religião dos seus filhos. Sem dúvida. Porque a fé é uma coisa, a religião é outra. As duas caminham juntas. Porém, eu posso ter fé, eu posso acreditar em Deus, mas eu posso não vivê-la. Então, eu não posso terceirizar. E aí, justamente aqui um grande exemplo, você está trazendo o seu exemplo de que até então, os seus pais eram católicos, eles não frequentavam outra religião ou coisa desse sentido, mas a tua experiência com Deus nasce a partir da experiência que eles começam a fazer. Essa influência positiva e necessária. Então, senhores pais, prestem atenção no que vocês estão dando para os seus filhos. E olha, o Estado laico deseja, trabalha para que os pais possam terceirizar a educação dos seus filhos. Muito cuidado, não somente na educação na escola, mas principalmente a educação religiosa. Aí sua experiência, você entrou, você começou ali que bairro que era? Que cidade que é? Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na diocese de Santo Amaro. Sim. Eu estava ali na região do Autódromo de Interlagos, onde eu cresci. Sim. Ouvindo o barulho das corridas de Fórmula 1, aquela coisa toda, dava para ouvir de casa, quando acontece o Grande Prêmio. E eu fui fazendo essa experiência, eu via o entusiasmo que meu pai saía com um carrinho de feira para passar nos amigos e pedir mantimentos para que aqueles mantimentos pudessem servir a paróquia, ajudar no encontro de casais, que é um final de semana que as pessoas passam junto, para quem não conhece, passam junto num ambiente, às vezes num colégio. Sim. E ali eles almoçam, eles tomam um café, ali eles fazem um lanche. Meu pai tinha uma alegria de sair pelas ruas do bairro com um carrinho de feira e pedindo mantimentos. Eu olhei aquilo e falei, nossa, que interessante, tudo por causa da igreja. E aí eu comecei a ir, falei, então eu vou, o que tem lá? Olha a influência positiva, A influência positiva. E o padre, na ocasião, padre Nelson Barbieri, que hoje está na Colômbia, era de um instituto religioso chamado Salvatorianos. Ele, muito acolhedor, muito simpático, ele começava a conversar comigo e eu vi que ele gostava de conversar sobre outras coisas que não era só sobre igreja. Gostava de falar sobre futebol. É um palmeirense muito convicto e eu, como um torcedor do Santos, a gente começava a conversar isso na adolescência. Começava a conversar muito sobre aquilo e falou assim, eu sabia que no seminário a gente joga bola? Eu falei, nossa, vocês jogam bola no seminário? Tirou aquele estereótipo, sabe, padre, de que no seminário só se reza, só se dobra o joelho, só se adora. E eu comecei a me inquietar com aquilo. Como é que deve ser um jogo de futebol no seminário, entre os seminaristas? E ele falou, o jogo de futebol é nas sextas-feiras. E eu arrumava um jeito, padre, para
para que eu estivesse na sexta-feira na quadra do seminário para jogar bola com os seminaristas. Então, aquilo foi bem ali no final da minha adolescência, começo de juventude, aquilo foi me encantando. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que bacana isso. Me motivei, então, vendo a realidade. Claro, o padre aproveitava aquilo para me colocar num ritmo de fé, para ter oração, disciplina, e me despertou o desejo, eu vou entrar para o seminário. Só um parênteses aqui, o padre era salvatoriano, né? Mas nós estávamos há pouco antes de começar o programa falando, inclusive, sobre Dom Bosco, que essa foi uma pedagogia de Dom Bosco. Sim. Né? E ele atraía muitos dos jovens, né? Eu não tenho como não falar de Dom Bosco. Como Canção Nova, nós somos família salesiana, ele atraía os jovens, vamos dizer assim, com esses petiscos. Perfeito, padre. Uma bola, isso, aquilo, mas aqui e ali, ia evangelizando e apresentando para aqueles jovens o que o padre fez. O que o padre me fez. Mesmo sendo salvatoriano, eu já ouvi falar na congregação salvatoriana, não sei o carisma deles, né? Não conheço assim, mas o padre usou bem da tática. Vai ter futebol. Viu que esse menino gostava de futebol? Vamos para lá, né? Vamos para lá. E assim eu fui. Mas aquilo, com as orações, com o caminhar, com a disciplina, com um momento de oração, acordar cedinho, antes de tomar café, ir para a capela. Eu vivi aquele ambiente e eu olhava a maneira como o padre celebrava a Santa Missa, aquilo foi me vislumbrando. E eu disse, eu vou entrar para o seminário, eu vou ser seminarista. Terminei, na época a gente chamava primeiro grau, terminei a 8ª série do primeiro grau, e eu me recordo, eu saí da escola... Para quem não é tão velho assim, né? Tô brincando. Boa, padre. Para quem não é tão velho, é o ensino fundamental. Você acabou o ensino fundamental. Obrigado, padre. Que hoje já não é nem mais 8ª, já é o 9º ano. Já é o 9º. Né? Já exatamente, é o 9º ano. Exatamente. Eu lembro que eu desci a rua do colégio, era o último dia de aula, eu falei, acabou, você passou de ano. E eu desci e já no caminho, eu desci com essa convicção. Agora eu vou fazer de tudo para entrar para o seminário. Você tinha o quê? Eu estava com 16 anos. 16 anos. Eu desci a rua, eu ia a pé para casa, eu vou entrar para o seminário. Agora eu vou mexer todos os pauzinhos para que eu entre para o seminário para fazer o 2º grau, que a gente chamava de colegial na época. Que hoje, ensino médio. Ensino médio, primeiro e segundo. Alguém sabia desse seu desejo? Ou só o padre, ou sua família sabia? Minha família sabia. Te apoiava? Nunca me motivou a fazer esse caminho. Até se surpreenderam, mas aprovaram. Meu filho, se é essa a sua vontade, nós abençoamos. Alguns se surpreenderam, sim, quando souberam. E assim eu fiz. Até na época teve uma missa de envio, né? A comunidade ficou muito feliz. Puxa, é um fruto maravilhoso de vocação dentro aqui da paróquia. E fui para o seminário. Éramos 6 seminaristas. Lembro como hoje, nós estudávamos numa cidade do interior, na região de Botucatu, interior de São Paulo, chamada Conchas. Um seminário gigante, mas éramos poucos. E quando chegamos para estudar, tinha toda uma atividade, né, sequencial dentro do dia a dia ali do seminário, estudar. E uma das atividades dentro do seminário, além dos estudos próprios, era aula de violão. Eu olhei assim e me lembrei que meu pai sempre quis que eu aprendesse a tocar violão. E até queria me dar um violão de presente para eu aprender. E eu disse, não, eu não quero tocar violão, pai. Eu não quero, violão não é a minha cara, não. Meu filho, eu compro para você aprender a tocar violão. Ele gostava daquelas músicas sertaneja raiz, né? E ele queria que eu aprendesse a tocar, para tocar com ele e tal. E eu falei, não. Quando chegou no seminário, é um fato assim até engraçado. Quando o padre, no primeiro sábado, disse assim, olha, vocês vão fazer no sábado pela manhã aula de violão. E todos os outros 5 seminaristas, oba!
que benção, vamos aprender a tocar violão. E eu falei, meu Deus. Eu passei a vida inteira, né, a minha infância inteira dizendo em casa, eu não vou. E como é que eu vou dizer agora dentro do seminário? Eu não vou tocar violão. Não vou tocar, não quero. Eu falei, como diz minha mãe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tinha juízo. E eu falei, então, eu vou dizer que sim, né? Eu vou dizer que sim. E comecei a aprender a tocar violão para tocar nas missas do seminário. Sim. E comecei a gostar, me identifiquei bastante com aquilo. Nesse processo todo, padre, minha família que estava em São Paulo, passando por uma crise assim, financeira muito grande, o negócio do meu pai não prosperava, minha mãe já estava há muito tempo só cuidando dos filhos e a vida financeira patinando. Meus tios, por parte de minha mãe, de Alagoas, sugeriram que vocês não vêm fazer a vida aqui em Arapiraca. Né? Começa aqui, monta um negócio aqui, faz com que a vida de vocês vai ser um pouco mais tranquila que a correria de São Paulo, capital. E meu pai cedeu, falou, então, vamos para lá. Mas aquela decisão, eu era muito novo, 17 anos, aquela decisão mexeu muito comigo. Você estava no primeiro ano de seminário. Eu já estava no segundo ano, na verdade. Já estava para o segundo ano. E disse, nós vamos mesmo. Na minha cabeça, padre, veio aquela reação assim de, puxa, eu vou ficar sem poder ir num final de semana de folga e ir para casa dos meus pais. Umas 3h30 de viagem de Conchas a São Paulo. E como é que vai ser isso agora? E eu me senti meio que desamparado, desprotegido. E aí eu decidi, por conta disso, também observando que a realidade que eu tinha idealizado na minha cabeça em relação ao seminário não era uma realidade perfeita. Eu achava que no seminário, porque a gente reza, porque a gente adora, porque a gente faz as coisas, tudo era perfeito. Eu comecei a perceber que havia diferenças. Não era e não era. E não era. E aí eles decidiram, eu falei, então eu vou sair também, porque eu acho que minha família precisa de mim, eu era o mais velho, precisa de mim nessa retomada, nesse novo tempo. E fui para o interior das Alagoas. Eles até, não, fique. Eu falei, não, eu preciso estar com vocês. Saí do seminário, fui para Alagoas. Quando chegamos lá, o negócio do meu pai não prosperava também. Isso já estava há 1 ano tentando, ele tinha montado um depósito de materiais para construção, mas o negócio não girava, não ia. E depois o povo de São Paulo, que nos conhecia, falou, não, voltem para São Paulo, voltem para São Paulo. Voltem. Decidimos voltar. Decidimos voltar. E quando nós voltamos, como tínhamos vendido tudo o que tinha lá para comprar em São Paulo novamente, com o valor de lá, não deu para comprar uma casa aqui. Meu pai precisou comprar um terreno para construir uma casa. Quando vocês foram de mala e cuia, se desfazendo de tudo que vocês tinham aqui. De tudo. Vendeu tudo, comprou lá. Vendeu lá, voltou, não deu para comprar uma casa aqui. Compramos um terreno e meu pai ia construir. Sim. O padre, na época da paróquia, disse, vocês aceitam ser zeladores da igreja? Caseiros da igreja? Atender aqui o povo? É uma maneira de vocês não pagarem um aluguel e irem construindo a casa de vocês no terreno que vocês compraram até ela ficar pronta e vocês saírem. Foi um ato assim muito misericordioso do padre na ocasião, né? A paróquia precisava de um zelador e aceitamos. Todos os finais de semana, meu pai, que trabalhava durante a semana, juntava o dinheiro, no final de semana, sábado e domingo, ele ia ali levantando a casa desde a sua fundação até o telhado. Ele mesmo, a casa inteira construída. Isso, minhas irmãs também já ficando um pouquinho mais velhas, eu já tinha terminado o 2º grau. Começa então, padre, uma realidade que é aquele conhecimento, os desejos que nascem, né? O desejo de começar a namorar, o desejo de começar a conhecer esse outro lado
Até então da você vida. não tinha feito nenhuma experiência de Até namoro, nada. Até então, na ocasião que eu voltei para São Paulo, sem ter namorado com ninguém, eu estava na minha. De repente, eu comecei a me envolver com... A internet ainda não tinha a estrutura que tem hoje, mas já tinha acesso à internet. Comecei a conhecer esse mundo da internet. Aí eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com essa pessoa pela internet, comecei a conversar com ela, um relacionamento virtual. Aquilo foi ganhando força dentro de mim, aquilo foi ganhando convicção sem nunca ter visto, só por foto ou por uma ligação. E eu me recordo que no ano de 2004, depois de um tempo conversando com essa pessoa, marcamos dela sair de sua cidade e vir para São Paulo. Seria o nosso primeiro encontro. Eu já tinha consciência de fé, né, sobre pecado, sobre vida com Deus, sobre leitura da Bíblia, sobre vida com Nossa Senhora, mas eu aí, padre, fiz que não sabia, né? Eu esqueci que vela benta também queima. Faz um fogaréu. Meu Deus. Combinamos. Eu me recordo porque isso foi em 2004. Me marcou porque o dia que nós agendamos de nos encontrarmos pessoalmente pela primeira vez era a final da Copa do Brasil entre Santo André e Flamengo no Maracanã. E marcou porque o Santo André derrotou o Flamengo. E era num dia de Corpus Christi que a gente se encontrava, finalmente, depois de tanta conversa, a gente se encontrava pessoalmente. E eu menti na ocasião para toda a minha família, dizendo que eu ia fazer um trabalho e que esse trabalho ia me tomar muito tempo e eu precisava ficar hospedado no lugar do trabalho. Menti para meu pai, menti para minha mãe, Você já estava tudo organizado e precisava também dos álibis, né, mentirosos. Olha, para que não, todo mundo precisa. Como é que eu vou dizer que eu não vou passar em casa aquela noite? Como é que eu vou dizer que não volto para minha cama? E assim eu fui. Esperei a pessoa no aeroporto, lá em Guarulhos, e viemos para São Paulo. Festa, repito, festa de Corpus Christi. E eu... De um menino que tinha saído do seminário, que tinha uma experiência com Deus, que tinha uma base familiar. E troca tudo isso por um erro sabendo que é erro. Um pecado sabendo que é pecado. E ali eu me relacionei com aquela pessoa, passei aquele feriado dentro de um hotel com ela. E depois de um tempo, aquela pessoa disse assim, eu não quero mais. Voltou para sua casa e eu ali falei, mas como? Eu estava profundamente apaixonado, desejoso e na minha cabeça era certo de que com aquela pessoa eu construiria a minha vida. E que eu seria feliz daquela forma. Mas quando ela disse, não, acabou, eu não quero mais. Foi aí que eu me vi na lama e eu decidi ir numa missa do Padre Marcelo Rossi, da nossa diocese, numa quinta-feira. E quando o Padre Marcelo Rossi estava celebrando a missa, ele resolveu cantar uma canção. Uma canção que diz assim, quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração, daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Diácono Nelson Correia. Diácono Nelson Correia. Aquela canção, o padre cantava e a equipe, eu chorava compulsivamente. Eu segurava uma foto da pessoa que eu desejava que fosse minha, né, digamos assim, e que o Senhor fala, faz ela voltar. E as pessoas da equipe do Padre Marcelo, vendo eu chorar compulsivamente, chegaram até mim e falaram assim, meu filho, tá tudo bem? O que você tem? Tá acontecendo alguma coisa? E eu chorando, tá tudo bem. Realmente aquilo não aconteceu, mas a partir daquela canção, tudo se transformou e começou uma virada na minha vida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas
Olha só, uma coisa que me chama muita atenção e que me chama muita atenção também porque hoje eu atendo confissões. E ao ouvir a confissão do povo de Deus, aqui eu não vou revelar o pecado de ninguém, muito menos a pessoa. Mas nós como padres tocamos muito nessa realidade. De alguém que tem base, tem consciência, sabe do que está fazendo, erra sabendo que está errando, mas mesmo assim cai. Isso nos chama a atenção para que nós possamos realmente não contar somente com Deus, sim, mas também darmos as nossas respostas, né? Não nos abrirmos somente, porque Deus vai fazer a parte dele, óbvio, Deus não quer perder ninguém. Mas a partir do momento que Deus nos dá o dom da liberdade, é onde nós precisamos saber usar. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero deixar essa pergunta para você. Como você tem usado do dom da sua liberdade? Mesmo sabendo de tudo que você já sabe, até mesmo do que é certo, do que é errado. Alguém como o Evandro, que tem uma base familiar, que tinha feito um encontro com Deus, que tinha ido para o seminário, também teve formações lá dentro, fez um sacrifício, doou para Deus, né, a ida para as Alagoas, volta, e mesmo assim erra sabendo que está errado. O que você tem feito com a sua liberdade? Vai lá, toma uma água, vai no banheiro, volta rapidinho para nós continuarmos com o testemunho do Evandro, mas e você? O que faz com a sua liberdade? Daqui a pouquinho a gente volta. O que você tem feito com a sua liberdade? No intervalo a gente estava até conversando sobre, só para contrariar, o que você está fazendo com a sua liberdade. Não vou cantar, senão pode ser que quebre os vidros da sua casa. Mas nós estamos ouvindo hoje o testemunho do Evandro. Rapaz, menino, fez a experiência com Deus, fez a experiência de estar dentro da igreja, tinha uma base familiar, seus pais fizeram experiência de um encontro com casais, de casais com Cristo, foi para o seminário, viveu toda uma formação cristã sólida, mas precisava fazer a sua parte também. Eu sempre digo isso, Deus faz a dele, mas nós precisamos fazer a nossa. E a maior prova de amor que Deus nos deu é que Ele nos deixa livres, inclusive para não escolhermos por Ele, que foi o que aconteceu com Evandro num determinado momento, como ele disse, que errou sabendo que estava errado. Mas aí, depois daquela desilusão amorosa, foi em busca do Deus que não o desiludiria, né? É difícil de falar, e no encontro, numa missa, houve esse encontro com Deus, numa missa lá no Padre Marcelo Rossi, chorando igual criança, mas Deus falou com você. E interessante, Padre, nesse movimento de fé, a minha estrutura de fé nunca foi construída baseada, por exemplo, na espiritualidade carismática. Eu era até um crítico, quanto mais, dessa espiritualidade. Mas sabendo, por exemplo, como o Padre Marcelo Rossi era usado por Deus, no meu desespero, na situação, falei, então eu vou lá. Vou atrás desse doido. Eu vou atrás dele, quem sabe lá ele fala alguma coisa que vai de encontro àquilo que eu quero. Mas aí Deus aproveitou essa oportunidade para iniciar um processo de restauração na minha mente, acima de tudo, primeiro no meu coração, na minha sexualidade. Depois daquele período, em 2005, eu vim fazer uma grande experiência que marcou a minha vida, que foi aí já com a Canção Nova. O Márcio Mendes, filho desta casa, estava lançando um livro chamado A Vida no Poder do Espírito Santo. Quando eu vi o título desse livro, me chamou a atenção. Falei, nossa, gostei do título. E ele ia lançar esse livro em São Paulo, uma promoção da comunidade Canção Nova São Paulo. E eu falei, então eu vou participar desse encontro. Eu vou lá. Eu lembro como hoje que eu tinha que fazer um investimento de R$10 para
poder garantir a minha inscrição e enviar um fax. Nossa. Os mais novos, padre, não vão lembrar Não o vão que saber nem o que é isso, não vai saber o que é isso. Eu tinha que enviar um fax comprovando que eu fiz o pagamento de R$10. Um fax pelo WhatsApp, não tinha como você fazer. Não existia o WhatsApp, e só existia o fax. E aí eu mandei o meu fax com toda alegria. Opa, está garantida a minha inscrição. E eu, com aqueles R$10, eu ganhava o livro, garantia a minha participação naquele final de semana. Era um sábado e um domingo, num colégio. E o Márcio Mendes, naquele momento, pregando o encontro, houve um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E quando o Santíssimo foi exposto, ali eu fui batizado no Espírito. Quando terminou aquele evento, eu precisava voltar para minha casa e eu entrei no ônibus. O trajeto do ônibus até a minha casa durava em torno de 50 minutos. Eu fui orando em línguas baixinho, né, com a cabeça encostada no vidro do ônibus, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Até então nunca existia isso, o negócio era comungar Jesus, rezar a Ave Maria, abrir a Bíblia. Não existia para mim essa coisa de Deus fala, Deus conversa com você, Deus está mostrando, Deus está falando, Deus está vendo. Para mim não existia isso. E ali o Espírito Santo disse assim: eu derramo sobre você hoje, Evandro, os dons do meu Espírito, e com eles uma grande responsabilidade. Foi a primeira vez que eu ouvi aquilo na minha vida, e eu não sabia o que viria, o que aconteceria, que realidades eu viveria, que situações que eu precisaria renunciar, os sofrimentos que viriam a bater na minha porta. Mas ali Deus estava me chamando a verdadeiramente ser gente de fé. Sim. E ali houve o encontro com Deus, que ele fundamenta toda a base que você teve, né? O batismo no Espírito Santo, que nos capacita com os dons, com tudo que precisamos para sermos gente de fé. Mas aí precisa da resposta. Precisa. E aí, essa resposta, como ela veio? Se veio? Se veio, veio, mas como ela veio? Quando ela veio? Ela veio primeiro naquilo que, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu precisava dar uma resposta na minha sexualidade, como um primeiro fruto daquilo que o Espírito conseguiu transformar em mim. Nesse processo eu conheci minha esposa, Solange, e fizemos um caminho de namoro e de noivado, pautado nos princípios de fé. Não era uma caminhada simples, não era uma caminhada fácil. Vela benta queima, né? A vela benta queima, a água benta também faz lama, né? Então, tinha que às vezes falar assim, olha, opa, peraí, você vai para sua casa agora, eu vou para minha casa, depois a gente conversa. E nessa luta interior e exterior, foram 3 anos de namoro e de noivado. Entre namoro e noivado, 3 anos. E aí veio o desejoso casamento. Uma coisa que me marca muito, padre, é que Deus, que conhece a minha história, preparou a Solange, que deve estar assistindo agora. Um beijo para você, meu amor. Solange, até o namoro comigo, ela nunca tinha beijado na boca de nenhum homem. Uau. Ela tinha, na ocasião, 27 anos de idade, quando começamos a namorar. 27 anos. E na ocasião, eu olhei para aquela situação que Deus me confiou, e eu sei que, pode até ser forte o que você vai ouvir agora, eu sei que talvez esse seja um dos maiores ódios que Satanás tem sobre a minha vida. Deus ter, depois de tudo que eu fiz, conscientemente, como o senhor disse agora há pouco, sabendo que não era para fazer, fazia. Mesmo assim, Deus foi misericordioso comigo e me deu uma mulher pura, casta. Deu para mim. Intacta, né? Intacta. Podemos dizer intacta em todos os sentidos. Em todos os aspectos. Né? E eu olho para essa realidade hoje e digo assim,
eu não sou merecedor. E Deus fala, você não é mesmo, não é mérito seu. É graça minha. É graça minha, é graça minha, meu filho. Então, só aceita e corresponda. E honre o que eu te confiei. É essa a realidade. Nos casamos em julho de 2010 e a nossa ideia inicial, né, vamos construir a nossa vida, vamos primeiro para o Santuário de Fátima, conhecer o Santuário de Fátima em Portugal. Ela é muito devota, casamos numa igreja dedicada a Fátima, Nossa Senhora de Fátima, mas logo depois, no primeiro ano de matrimônio, veio a nossa primeira filha, Maria Esther. E como é que vamos agora? Íamos em 2, vamos em 3. E 3 anos depois fomos vivendo a vida. Nesse processo, quando chegou em dezembro de 2010, 5 meses de casado, eu já nutria o desejo de viver para o Evangelho, de viver da Divina Providência, como a Canção Nova vive. Mas numa oração o Senhor disse assim, esse desejo antes de brotar no seu coração, brotou no meu, mas vai ser no meu tempo, não no seu tempo. Uhum. E eu fui rezando, padre, ainda um pouco antes de casar, já era noivo, partilhava isso com Solange, ela aprovava essa vida, mas tinha que esperar 1 ano e meio rezando. E aí, Senhor? Não, reza um pouco mais. 1 ano e 8 meses, reza um pouco mais. Nossa, Senhor, já são 1 ano e 8 meses. Eu trabalhando, eu não me sentia mais naquele trabalho, meu coração já não estava mais naquilo. Minha esposa, a Solange, na época, que não era minha esposa, trabalhava, mas meu coração não estava naquilo. Foi aí que, em dezembro, 5 meses de casado, Deus falou, agora é a hora. E aí eu me desliguei do trabalho. Só que, num primeiro momento, eu tive um pouco de vergonha de contar para meus amigos, de contar para a família da minha esposa, que eu viveria dessa forma. Porque eu pensava assim, como é que eu vou chegar para o meu sogro e dizer assim, eu vou agora ficar em casa, rezando, e ele fala assim, peraí, e a Solange vai continuar trabalhando? Sim. Você em casa rezando? Sim. Alguém que não te conhece vai te ligar? Sim. Você vai para um lugar que você não sabe onde é? Sim. E chegando lá, alguém vai te dar uma ajuda financeira que você não sabe quanto é? Sim. E assim você vai sustentar minha filha? Sim. E o meu sogro depois diz assim, você quer que eu acredite nessa história? Você quer que eu acredite em Papai Noel? Mas eu falei, não, se o Senhor me chamou, então Ele vai respaldar isso. Eu não sei como vai acontecer, mas como Nossa Senhora, eu não sei como, mas eu digo, faça-se. E aí começou a minha vida missionária. E nisso, assim, porque é realmente um passo muito sério. Quando você faz isso sozinho, é uma coisa. Quando você faz isso em família, é outra coisa completamente diferente. Mas aí você tinha a voz de Deus que falava ao seu coração, que calava o seu coração, mas também você tinha sinais, obviamente. Tinha sinais. Claríssimos. Sinais claríssimos. Claríssimo. Porque senão muitas pessoas... Porque assim, com todo perdão, obviamente, a patologia de cada um. Sim. Né? Mas tem muita gente que pode ouvir agora o seu testemunho e fala assim, então eu vou fazer isso também. Calma, não seja doido. Né? Porque precisa realmente ser de Deus. Precisa também Deus dar esses sinais. Existe. Quantos e quantos homens na Bíblia? Começar de Abraão. Sim. Abraão larga tudo. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão sobe, mata o teu filho. Enfim, né? Deus pode fazer com José, né? O próprio José. O que José deixa a Nossa Senhora, não, o que está ali no ventre é obra do Espírito Santo. Lá volta José. Pois José pega o menino, vai para o Egito. Corre. Vai o menino, volta para a terra. Tem que ter. Primeiro tem que estar muito em Deus para ouvir. Sim. E não se confundir, porque nós sabemos que Satanás também ele pode destoar a palavra de Deus até chegar nos nossos ouvidos. Então precisamos estar muito próximos para que Satanás não tenha esse espaço de destoar o que ele fala, mas também precisamos, e Deus quando quer ele dá. Sem dúvida. Gedeão, vai cair a neve só aqui,
Não, agora não quero, quer toda e volta, mas aqui não. Ele não pediu um sinal, ele pediu outros sinais. O primeiro sinal foi dado, me dá um segundo. Me dá um segundo. Me dá um terceiro. E a gente faz isso, eu acho que você também E é deve ter necessário, feito. é necessário, claro, né? porque é algo muito grande, né? Muito grande. E que envolveria a vida da minha esposa e, por consequência, dos filhos que geraríamos. Vocês não estavam grávidos ainda? Quando Deus me pediu esse passo, com sinais, foram 3 anos rezando para isso, pedindo sinais e direcionamentos. Não estávamos grávidos ainda. Minha esposa não estava grávida, né? Então fomos nós dois que iniciamos esse processo. E ela minha foi esposa continuou no trabalho dela, e isso perdurou até o nascimento da nossa terceira filha. Porque quando nasceu Maria Esther, Solange ia trabalhar e quem cuidava de tudo, das ordens, do ofício da casa, era eu, padre. Era eu que penteava o cabelo da Maria Esther, era eu que dava banho, era eu que levava para a escola. Veio a nossa segunda filha, 3 anos depois, a Helena. O processo foi o mesmo. Então, é isso mesmo, eu passava creme, condicionador no cabelo, eu que fazia, amarrava, eu que fazia comida para elas, um processo todo. Com as duas, o ministério começou a andar, começou a acontecer algumas coisas, eu precisava fazer uma viagem, ficava com os meus pais ou com os pais dela, mas quando chegou a terceira filha, a Laura Maria, e eu vi que eu já não conseguiria muito dar conta, não. Falei, nossa, com 2 eu dou conta. Bota uma no colégio e fica com a outra em casa, daqui a pouco vai buscar, volta. Mas falei, amor, e agora? Tá chegando a Laura. Eu acho que eu não vou dar conta, não. Porque a gente faz, padre, homem até faz as coisas que a mulher naturalmente faz com mais facilidade, mas Sim. Não é a mesma coisa. Não. Né, padre? Eu digo porque quando só um parênteses aqui, quando eu estava no meu primeiro ano de padre, eu trabalhei no Instituto Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. E nós víamos quando o pai penteava o cabelo da menina e quando a mãe penteava o cabelo da menina. Era identificável. Super! Quem cuidou do seu cabelo foi seu pai, né, minha filha? Hoje. E muitas vezes, quando minha esposa chegava, observava, olha como você penteou o cabelo dela, olha, Bichinho, poxa olha vida, como mas ela... você podia só dar uma volta aqui, que o negócio né, ficaria melhor e tal. E aí, com a chegada da Laura, aí foi a vez da minha esposa passar por essa experiência. Ela voltou do resguardo e quando ela entrou no ambiente de trabalho, ela olhou para a mesa e falou assim, eu não me sinto mais aqui. E aí Deus deu a ela um sinal assim claro de que ela também estaria vindo para essa vida comigo, né? E assim aconteceu. Nasceu então, padre, vocês estão vendo aí, são 3 filhos, né? 3 filhos, 3 filhas. Estávamos até um tanto quanto conformados e um tempo depois, 2 anos depois, nasce a nossa 4ª filha, a Clarice. No primeiro momento eu fiquei assim, meu Deus, aquela coisa de perder um pouco da boa imagem diante das pessoas, o que as pessoas vão pensar, isso é pensamento meu, né? Não que deixa eu entrar em detalhes, porque com certeza é curiosidade também das pessoas agora. Você já estava na 4ª criança e até então você passou alguma necessidade? Você passou fome? Não. Você passou algum problema assim de você não ter dinheiro para pagar suas contas? Nesse chamado, padre, o Senhor me prometeu uma coisa. Você não vai ter sempre tudo o que você quer. Mas o que você precisa, eu lhe garanto, você vai ter. Este é o grande desafio, né? Principalmente nos nossos tempos em que nós criamos muitas necessidades. Perfeito. Principalmente você indo já para a 4ª filha, né? Elas não têm essa mentalidade, elas veem alguma coisa na televisão ou veem alguma coisa na rua, isso, papai, mamãe, eu quero isso, quero aquilo, e muitas vezes não dá, Sim. Não tem como. Sim. Né? Eu falo isso por quê? Porque eu conheço muitos missionários que também vivem assim, que na verdade são famílias missionárias, né? Missionárias, exatamente. Aqui tirando as novas comunidades, como a Canção Nova, me chama muita atenção o neocatecumenato, o movimento neocatecumenato,
que normalmente são famílias muito numerosas, né? E que vão. Eu conheci, inclusive, uma família italiana, na época, que eles tinham 7 filhos. E que eles já tinham morado na África, já tinham morado em vários lugares, como família missionária. A princípio, o movimento sustenta ali naquelas necessidades básicas. Mas Deus não deixa faltar o necessário. Claro que a gente quer outras coisas, Sim. obviamente, mas Deus não deixa faltar o necessário. Exatamente. E aí eu quis tocar nesse assunto justamente para também trazer a realidade, porque não é uma coisa da sua cabeça, que eu tenho certeza que se a sua filha, né, quando ainda não tem uma consciência da vida que vocês levam, pede alguma coisa para você, não deve ser fácil de dizer, não, minha filha, não vou ter como te dar isso. Para o pai, para a mãe, nunca é fácil isso. Mas o chamado de Deus é maior. E educá-las para esse procedimento, que nem sempre teremos. Né? Mas quando Deus der a graça e a gente conseguir se organizar de tal forma, humanamente falando, está aqui à sua disposição. Sim. Nós temos essa regra em casa, né? Para que elas observem também. Hoje, qual é a idade delas? A Maria Esther hoje tem 10 anos, a Helena 7 anos, a Laura 5 anos, a Clarice 4 anos, e aí achávamos que estava tudo certo, Fechou, né? a Pronto, fábrica. acabou, estamos bem, 4 meninas, perfeitos, né? você e 5 Vamos lá. mulheres. Eu e 5 mulheres, né? Como diz uma canção que eu ouvia na minha adolescência, não está sendo fácil. Mas foi um caminho maravilhoso. E aí chegou o ano de 2019, padre. No ano de 2019, eu recebi um pedido do querido padre Roger Luiz e do Fábio Lira para organizar os temas de um encontro na Canção Nova chamado Profecia do Avivamento. Sim. E um dos pregadores naquele encontro seria o Frei Gilson, da nossa Diocese de Santo Amaro, carmelita. E o tema que Deus me deu para que ele pudesse pregar era esse: uma nação santa começa num lar santo. Eu não sabia o que ele ia pregar, o que ele ia falar. Ele começou a pregação e ele disse assim: olha, nada me encantou tanto quanto conhecer a casa onde Terezinha, do Menino Jesus, nasceu. Eu conheci a casa deles, onde viveram os pais, onde eles educaram as crianças. E aquilo ele foi mexendo comigo, foi falando naquele jeito dele, suave e forte ao mesmo tempo, que no final da pregação eu estava assim, como que me sentindo devedor de Deus. Né? Você está muito conformado, 4 filhos, tá bom. E eu voltei para casa, né, num pequeno trocadilho. Cheguei minha esposa que estava em casa, cuidando das crianças, falei: meu amor, o show tem que continuar. Ela, o que, menino? Ela, como assim? Que é isso? Mas fomos vivendo a nossa sexualidade em Deus. Veio depois o período da pandemia, veio o ano 2019 todinho, o ano 2020, aí chegou a pandemia. Dentro da pandemia, Solange fica grávida do 5º filho. Medos, inseguranças, a hora que a gente teve que pegar na fé. E agora, eu fui visitado na pandemia, eu acho que vale a pena aqui dizer, padre, Sim. nesse processo de ser gente de fé, eu fui visitado por uma crise de ansiedade absurda, a ponto de achar que o vírus, ele entraria pelo ar, fecha as janelas. Eu sou uma pessoa esclarecida, padre, mas aquilo mexeu tanto comigo que eu falei: meu Deus, e eu tive que me apegar a Deus naquele processo, porque Solange estava grávida de um 5º filho. Eu tinha medo de morrer naquele momento e deixar Solange com 5 filhos, totalmente desamparada. E como é que seria isso? E nesse processo, a gravidez dela foi marcada por muitas intempéries. Uma carga de remédios altíssima desde o princípio, com diabetes gestacional, pressão alta.
Ela foi internada em janeiro já de 2021. Por conta dessas complicações, ficou 15 dias internada, eu com as crianças em casa cuidando. E num determinado momento da gravidez, que não dava, a criança não desenvolvia. 5º mês de gravidez e ele não passava de 300 gramas. Era um menino. Era um menino. Que só viemos descobrir no 6º mês da gestação. Ela sofreu uma perda de líquido amniótico. Ela precisou então ser internada às pressas novamente. E a vida missionária acontecendo e a vida em casa ordinária acontecendo. E aquelas dificuldades todas e o medo dela hospitalizada, como ficaria essa realidade? Em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Foi aí que eu recebi, quando ele estava prestes a nascer, eu recebi um convite da Canção Nova para pregar o acampamento de Pentecostes na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Era o acampamento que comemoraria os 50 anos de batismo no Espírito do Padre Jonas. E eu até falei, mas eu vou pregar esse acampamento tendo gente muito mais gabaritada, muito mais preparada, com mais história do que eu vou pregar esse encontro. E Deus falou, não, se a Canção Nova te chamou é porque você tem que ir. Mas meu filho então nasceu com essas complicações todas. Nasceu em maio, mas precisou ficar internado por causa da perda de líquido amniótico da minha esposa. Ele nasceu um prematuro. Sim, né? E eu falei assim, então eu vou cancelar minha ida para a Canção Nova, eu não vou. Não tem por que eu ir. Um filho internado? Não tem sentido. Naquele momento, Padre Jonas também estava internado em São Paulo, fazendo um tratamento médico em São Paulo. E o Senhor disse assim, os filhos do Padre Jonas não pararam quando ele internou-se. Por que você vai parar? Porque seu filho está internado. Vai me anunciar, cuida daquilo que é meu, que eu cuide dos teus. E eu fui, padre. Com aquele receio, o coração, o medo de ouvir uma notícia, minha esposa ligar e falar assim, olha, aconteceu tal coisa com o Luiz Miguel, e eu estando lá em Cachoeira, não podendo voltar. Terminou o acampamento. Eu voltei para casa no dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Peguei minha esposa, fui levá-la para o hospital para ela dar de mamar, ver como é que ele estava. Quando deixei ela na porta do hospital, que eu estou voltando para casa para ficar com as crianças, ela liga e fala assim, pode voltar. Nós estamos de alta. Luiz Miguel recebeu alta no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Luiz Miguel é um milagre em nossa vida, sem sombra de dúvida. É uma promessa em nossa história. Ele tem esse nome por causa do pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, e a devoção que temos a São Miguel. Naquela mesma semana, padre, no dia 28, na sexta-feira, Luiz Miguel saiu na segunda, na sexta-feira o Padre Jonas saía do hospital e voltava para sua casa. Eu acho que essa experiência marca a minha vida para sempre, porque Deus um dia fez esse chamado. Eu acho que Ele fez esse chamado não porque Ele me viu merecedor, mas porque Ele confiou em mim. Mais do que me capacitar, como a gente ouve, né? Sim. Deus capacita. Não, primeiro Deus chama quem Ele confia. Quem Ele sabe que não vai trair. E eu acreditei. Você contando isso, é claro que a gente aqui teríamos muito mais coisas para falar agora, mas infelizmente nosso programa já está no finalzinho. Mas eu trago essa experiência de uma forma muito concreta para você. O Evandro, ele toca naquilo que é um dar o passo antes de ver o chão. Perfeito. Seja desde o momento em que ele faz uma experiência, a partir da experiência dos pais, a experiência do seminário, a experiência da liberdade. Você é livre. Experiência de pecar. Experiência de pecar, porque se não fosse a experiência do pecado também, você não teria como ser misericordioso para com os outros e tocar em cada passo da divina providência. Aqui eu deixo somente uma provocação para você. Dentro daquilo que Deus hoje te chama, que pode ser
uma grande loucura para a sua cabeça? Será que Deus não está simplesmente te esperando dar o primeiro passo e a partir deste primeiro passo dado, Ele vai colocar no chão? Deus abençoe você. Obrigado por você ter aceito o nosso convite e fica aqui o convite também para você. Dê o passo, Deus vai dar o chão. Este e todos os outros programas você pode acompanhar também pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.